O ano está acabando, assim como um filme que chega ao final. Mas atrás das luzes festivas, típicas dessa época do ano, escondem-se mistérios macabros que o terror insiste em revelar, quando a celebração dá lugar ao susto e o cotidiano abre espaço para o horror. Dessa forma, aniversários ganham tons sombrios, os feriados viram armadilhas mortais e as celebrações de final de ano são engolidas pela escuridão. Prepare a pipoca e apague as luzes, porque está começando o último episódio do Clube do Cinema do Universo Pânico. Ao longo da história, o terror habitou os mais diversos lugares, mas há um território ainda mais curioso onde ele prospera: o calendário. Datas comemorativas acabam se tornando palco para pesadelos que subvertem tudo o que elas representam. Por exemplo, os aniversários costumam marcar o início de um novo ciclo: vida, celebração, reencontros. Porém, no cinema de terror, esse dia se transforma em um lembrete cruel de que nem todo parabéns termina com festa. Em Aniversário Sangrento, a comemoração é apenas fachada para um massacre calculado. Em plena onda do slasher oitentista, o filme transforma uma simples festa em uma sucessão de mortes estilizadas dentro daquele clima de quem será o próximo. Aqui o aniversário funciona como um relógio. Cada minuto que passa aproxima todos do inevitável banho de sangue. No mesmo ano, Feliz Aniversário para Mim levou a fórmula a outro patamar, misturando o slasher com o suspense psicológico cheio de reviravoltas. A protagonista, atormentada por seus traumas passados, vê sua festa se transformar em uma espiral de paranoia e mistério. O filme é lembrado até hoje pelo seu clímax bizarro, típico dos anos 80, e por reforçar a ideia de que os aniversários podem esconder segredos que ninguém deveria revelar. Décadas depois, o tema renasceu de forma surpreendente com A Morte Te Dá Parabéns, que trouxe frescor ao subgênero ao transformar o aniversário em um looping mortal. A protagonista revive o dia de seu aniversário repetidas vezes, sempre terminando em sua própria morte. Terror, humor e sci-fi se misturam para provar que até um simples aniversário carrega potencial para narrativas renovadas e para mortes cada vez mais criativas. See you soon, asshole. Esses filmes revelam que, no terror, até o ato de soprar as velhinhas podem ser um presságio terrível. No fim das contas, basta o aniversário para lembrar que nem toda celebração termina com muitos anos de vida. Se tem uma noite que deveria marcar o fim de um ciclo, é a noite da formatura. Mas no cinema de terror, tudo pode sair bem diferente. Em A Morte Convida para Dançar, o baile escolar vira o cenário perfeito para vinganças atrasadas. Segredos antigos vêm à tona, máscaras caem, e o que deveria ser uma celebração acaba transformado em um jogo de sobrevivência. O filme captura muito bem aquele clima típico dos slashers dos anos 80. Corredores escuros, identidades misteriosas e aquela sensação de que cada passo pode ser o último. Mas antes disso, outro filme já havia elevado a formatura a um patamar lendário no terror. Em Carrie, a Estranha, o baile não é apenas um ponto de virada. É o estopim de uma explosão emocional e sobrenatural. Carrie, vítima de bullying constante e presa a uma criação opressora, finalmente rompe e o que era para ser a noite mais importante de sua vida se transforma em uma das sequências mais emblemáticas da história do cinema de terror. O vestido ensanguentado, o olhar vazio, o caos tomando conta do salão, tudo isso marcou gerações e redefiniu como o cinema enxerga a violência simbólica da adolescência. Nas mãos do terror, a formatura deixa de ser o fim da inocência e passa a ser o início do verdadeiro medo. Depois de explorar como aniversários e formaturas podem se transformar em verdadeiros cenários de pesadelo, existe um filme que funciona quase como uma síntese da ideia do episódio de hoje: Holidays. O filme antológico reúne as datas mais importantes do ano e as distorce ao máximo, transformando feriados em episódios de puro estranhamento. O filme brinca com a ideia de que qualquer data que deveria ser especial pode virar uma armadilha emocional, física ou até sobrenatural. E é justamente isso que nos leva ao próximo ponto. Quando o terror decide avançar pelo calendário, não há feriado protegido.
Vamos começar então pelo dia 14 de fevereiro, uma data que deveria ser sobre o amor, jantar à luz de velas e declarações românticas. Data que é celebrado o Dia dos Namorados na maior parte do mundo. Mas no terror, o amor verdadeiro é raridade. Já o amor doentio aparece em abundância. E poucos filmes capturam tão bem essa virada quanto Dia dos Namorados Macabro, um slasher que transformou corações em símbolos de morte. Ambientado numa cidade traumatizada por uma tragédia antiga, o filme usa o clima romântico do feriado para criar contraste. Enquanto casais trocam presentes, um assassino mascarado entrega corações de verdade. Um clássico do terror canadense que definiu que o amor pode ser letal. No filme O Dia do Terror, a data do Dia dos Namorados vira cenário para um assassino mascarado que transforma rejeições antigas em punições brutais. A máscara de Cupido funciona como lembrete de que por trás de toda história de amor pode existir alguém ferido e disposto a retribuir a dor que recebeu. O resultado é um slasher bem elaborado, exagerado na medida certa, mas que captura perfeitamente a estética do terror dos anos 2000, entre festas elegantes, identidades secretas e uma atmosfera de ameaça constante. Mais recentemente, esse feriado ganhou um novo olhar com o filme Heart Eyes, que atualiza o tema para a era digital, mostrando como a busca por amor e aprovação pode abrir portas para algo muito mais sinistro. Uma data perfeita para o terror brincar com as nossas expectativas é o dia 1º de abril, o dia oficial das pegadinhas, das mentiras inofensivas e, claro, das histórias que começam engraçadas e terminam em tragédia. A Noite das Brincadeiras Mortais se diverte com a própria estrutura, brincando com a audiência tanto quanto os personagens brincam uns com os outros, até chegar a um final que, até hoje, divide opiniões. Um final controverso, ousado e totalmente coerente com o espírito da data, transformando assim a data mais leve do calendário em palco para um terror que cresce a partir do caos que nós mesmos criamos. Se o terror adora subverter símbolos de conforto, poucas datas são tão vulneráveis quanto o Dia das Mães, que é celebrado no segundo domingo do mês de maio. O filme Dia das Mães Macabro leva essa ideia ao extremo. Na trama, 2 irmãos selvagens vivem numa cabana no meio do mato sob o comando de uma figura tão amorosa quanto perturbadora, sua mãe. Ela os treina para sequestrar e torturar mulheres como forma de provar seu amor, criando uma dinâmica doentia que mistura a devoção cega, violência gratuita e uma maternidade completamente distorcida. A genialidade perversa do filme está em usar uma data tradicionalmente marcada pelo afeto para mostrar o lado mais sombrio da idolatria familiar, enquanto transforma o amor em arma, a proteção em cárcere e a maternidade em uma força absoluta de terror. Bom, e seguindo nosso calendário do cinema de terror, o dia 4 de julho marca o Dia da Independência dos Estados Unidos, um feriado que costuma ser sinônimo de churrasco, praia e fogos de artifício. Mas no terror, essa data vira um cenário perfeito para nos lembrar que, às vezes, a verdadeira ameaça não vem do céu iluminado pelas comemorações, e sim das profundezas ou do passado que insistimos em enterrar. Em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, o feriado marca o início de um pesadelo. Durante as celebrações da independência, um grupo de amigos provoca um acidente fatal e decide esconder o crime, acreditando que a noite festiva apagaria qualquer vestígio do que aconteceu. Um ano depois, o passado retorna com violência. O pescador, icônico em sua capa de chuva e gancho, transforma o 4 de julho em um desfile de culpa, vingança e paranoia. É como se o espírito do feriado fosse apenas um pano de fundo irônico para lembrar que todo segredo tem a sua data marcada para voltar. E se neste filme o perigo caminha em terra firme, nesse próximo filme ele vem do mar. O filme Tubarão transforma a tranquilidade das praias lotadas em uma bomba relógio, onde cada onda parece esconder algo mortal. O diretor Steven Spielberg transforma o cenário em um suspense tão letal quanto os dentes afiados do personagem título. Em ambos os filmes, o 4 de julho perde o brilho patriótico e revela outra verdade. Quando a festa é grande demais, é fácil ignorar os sinais de perigo.
O Dia de Ação de Graças, tradicionalmente, é um feriado sobre gratidão, família reunida e mesas fartas. Um dos rituais mais simbólicos da cultura norte-americana, que é celebrada no final do mês de novembro. Mas o filme Feriado Sangrento transforma esse momento acolhedor em um massacre temperado com humor ácido, crítica social e brutalidade gráfica. A história começa justamente no epicentro do consumismo moderno, a Black Friday. O filme usa o caos das promoções como ponto de partida para um evento traumático que marca a pequena cidade de Plymouth, lugar onde nasceu o feriado original. Um ano depois, quando as famílias se preparam para mais um jantar tradicional, um assassino mascarado inspirado em John Carver, um lendário governador colonial, decide criar sua própria ceia feita de vingança. A estética leve e festiva, típica da data, cria um contraste ainda mais cruel com a violência extrema. E o filme brinca o tempo todo com a ideia de que, por trás da fachada perfeita de uma celebração tão tradicional, sempre há algo prestes a apodrecer. Depois do banquete de ação de graças, o calendário avança para a época mais iluminada do ano. Luzes coloridas, encontros de família, músicas adocicadas. Nada disso combina com monstros, assassinos ou criaturas da noite. Mas é justamente aí que o terror assume o controle, fazendo com que os sinos se tornem presságios da morte. O filme Noite do Terror inaugura essa tradição com brutalidade. Na trama, um assassino misterioso aterroriza uma fraternidade feminina durante o feriado, ligando anonimamente e invadindo a casa como se fosse mais um enfeite escondido na escuridão. O filme transforma o aconchego natalino em um pesadelo psicológico, onde as luzes piscam não para celebrar, mas para avisar que algo está terrivelmente errado. Nos anos 80, o terror natalino ganhou força. No filme Natal Diabólico, a subversão fica ainda mais explícita. O Papai Noel vira assassino. Aqui, o vermelho do traje se mistura ao vermelho do sangue, criando uma metáfora simples, porém eficaz, sobre como traumas e crenças distorcidas podem transformar uma figura acolhedora em um monstro. Já o filme Natal Sangrento leva essa abordagem a um extremo. O filme acompanha um jovem que, após anos de abuso psicológico, cede ao delírio e embarca em uma onda de assassinatos vestido de Papai Noel. O resultado é um conto de horror que critica a rigidez moral da sociedade e como ela produz seus próprios monstros. Por sua vez, o filme P2, Sem Saída, oferece uma leitura contemporânea do terror natalino. A história acompanha uma mulher presa em um estacionamento vazio na noite de Natal, sequestrada por um segurança obcecado. Merry Christmas. Aqui, o cenário isolado, frio e silencioso transforma uma noite de festa em um pesadelo urbano claustrofóbico. A antítese perfeita das tradicionais ceias familiares. É o Natal reduzido ao seu componente mais humano, estar vulnerável quando todos acreditam que nada de ruim pode acontecer. E depois do clima tenso das festas natalinas, chegamos ao último dia do nosso calendário aterrorizante. E se engana quem pensa que o terror dá uma trégua. Em O Trem do Terror, durante uma festa de Réveillon a bordo de um trem universitário, os estudantes acreditam estar apenas celebrando a virada, mas aos poucos percebem que algo sinistro os persegue. Um assassino mascarado começa a eliminar seus alvos um a um, usando o percurso fechado como parte do próprio ataque. O filme mistura clima festivo, tensão claustrofóbica e a presença de Jamie Lee Curtis em mais um grande papel de destaque no gênero, transformando a virada do ano em uma viagem sem retorno. No mesmo ano, outro filme elevou o horror à virada do calendário. No filme Réveillon Maldito, a promessa de um novo começo e de renovação se torna fatal quando um grupo decide comemorar a passagem do ano em um local isolado e festivo, mas descobre que conforme o relógio avança, alguém está disposto a transformar a festa em um massacre. O filme usa o simbolismo da virada para transformar a esperança em medo, revelando que, às vezes, a contagem regressiva termina em gritos e não em brindes. Assim, encerramos nossa viagem pelo calendário do terror, com o aprendizado de que qualquer data pode ser especial, marcante ou mortal. Porque no terror, se existe algo a ser celebrado, existe algo a ser temido.
Bom, eu sei que ainda existiriam muitos assuntos para a gente poder conversar em próximos episódios, mas hoje eu declaro encerrado o Clube do Cinema. Foram inúmeros filmes, inúmeros sustos, inúmeras análises e um ano inteiro em que o terror caminhou ao nosso lado. O Clube do Cinema nasceu como uma porta aberta para o universo do terror, um convite para revisitar medos, celebrar histórias e dar luz às sombras que moldaram o gênero e que, de alguma forma, sempre fizeram parte de nós. Episódio após episódio, atravessamos décadas, estilos, gêneros, temas, como quem caminha por um corredor escuro iluminado apenas pela luz do projetor. Mas hoje essa luz se apaga, não como um ponto final, mas como o último take de um filme que deixou sua marca. O Clube do Cinema se despede, mas o terror continua. Obrigado a você que assistiu e fez parte dessa jornada. Foi uma honra contar com a sua presença. Eu encontro você em um próximo vídeo aqui no canal Universo Pânico. Até lá, tchau!